Vamos lá, moçada, poder apresentar para vocês todos os grupos substituintes ou radicais ou ramificações. Olha aqui quais são os principais, tá? Existem uns chatinhos, mas nós temos que aprender porque eles aparecem nas provas de vestibular. Olha aqui. Bom, nós já falamos na aula passada que são os alcanos que dão origem a esses radicais, que são chamados de grupos alquilas. Então, aquele radical, aquela ramificação, aquele grupo substituinte é chamado genericamente de grupo alquila, tá? É o hidrocarboneto que perdeu um único hidrogênio. Então, olha aqui. Hidrocarboneto de um carbono, metano. O metano ele vai dar origem a um radical. Ele pode dar essa origem a esse radical, que nós vamos chamar ele de metil, tá? Agora, vamos pregar o próximo aqui, que é o etano, o hidrocarboneto de dois carbonos, et de 2, an, ligação simples, e o, etano. Então, esse camarada desse jeito que está aqui na foto, etano, hidrocarboneto, cadeia normal. Agora, se eu remover um hidrogênio para que ele possa ter poder de fazer mais uma ligação e entrar numa cadeia carbônica principal, ele vai ficar dessa forma, tá? Aqui, ó, CH3, CH2 e um tracinho. É aqui onde ele vai acoplar esse tracinho, é onde ele faz a ligação na cadeia carbônica principal. Pronto, agora o nome dele é etil. Então vamos escrever aqui, ó, o nome desse aqui, ó, é metil e o nome desse de cá é etil, tá? São os dois que mais aparecem como radicais nas questões de vestibulares, tá? Esses são os mais populares. Agora vamos pegar este exemplo de cá. Um hidrocarboneto de 3 carbonos. Qual que é o nome dele? 3 carbonos é o prop. O nome dele é propano, tá? Se eu remover um hidrogênio dele, ele vai virar um radical. Só que tem duas possibilidades para tirar esse hidrogênio. Eu posso tirar esse hidrogênio das pontas dessa ou dessa de cá. Vai ser a mesma coisa, tá? Se eu retirar o hidrogênio desse carbono, eu estou tirando do carbono 1. Se eu tirar desse cá, é a molécula virada. Eu também estarei tirando o carbono 1. Então, tanto faz tirar desse ou tirar daquele. Então, se eu tirar das pontas, vamos desenhar aqui, ó, CH3, CH2, CH3, tirei, ficou CH2. Pronto, ele vai poder acoplar a cadeia carbônica principal por aqui. Qual é o nome dele? O nome desse camarada aqui, por ter 3 carbonos, é prop. E tem que terminar com il, propil. Agora, existe a segunda opção, que é tirar o hidrogênio daqui. Vamos supor que ele perca o hidrogênio que está no meio. Ele vai virar um radical também, só que diferente desse radical, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Vou tirar esse hidrogênio. Ele vai ficar assim, ó. CH3. Vou fazer um pouquinho diferente. Vou fazer inclinado esse CH aqui do meio. Tirei um hidrogênio, CH3, tá? E aqui ele tem uma ligação que é onde ele vai acoplar na cadeia carbônica principal. Ele acopla pelo meio. Esse é um radical um pouquinho diferente do de cima. Qual é o nome dele? Ele tem 3 carbonos, seria propil. Só que eu tenho que usar algo para diferenciar, para não se confundir, tá? Então, como que ele vai ser chamado? Repara aqui, ó. Se eu tampar esse carbono que será acoplado na cadeia carbônica principal, ele vai ter 2 carbonos de ambos os lados. Então, ele tem partes iguais. Então, a gente usa isso para a palavra iso. Então, a gente vai usar o nome desse camarada como isopropil. Então, essa palavra iso é para diferenciar do de cima. É quando você acopla pelo meio. Tem uma banda de um lado igualzinho à banda do outro. Iso. Iso significa iguais. Fechou? Pegando agora como exemplo um hidrocarboneto de 4 carbonos. Aqui eu também tenho duas opções para tirar hidrogênio e formar 2 radicais diferentes. 2 grupos alquilas diferentes. Se eu tirar das pontas aqui, vai ser a mesma coisa, correto? Então, se eu tirar, por exemplo, o hidrogênio de uma das pontas, vai ficar assim, ó, CH3, CH2, 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 ele acopla por cá. Então, é aqui que ele vai ligar na cadeia carbônica principal. E aí o nome dele é 4 carbonos. Ele veio do hidrocarboneto que tem por nome butano. Então, esse camarada aqui é o butil, tá? E existe uma segunda opção, que é tirar do segundo carbono. Se eu tirar desse carbono, o hidrogênio, eu estarei tirando hidrogênio do segundo carbono. Se eu tirar desse aqui, eu também estarei
removendo o segundo carbono. É aquele negócio, se eu virar a molécula, uma é a outra. Ou seja, o fato de ela estar de costa não deixou de ser aquela molécula. Então eu tenho a segunda opção, que é tirar dos dois carbonos aqui. Ou desse, dá na mesma. Então se eu tirar desse de cá, vai ficar aqui, ó, CH3, CH2. Vou tirar um hidrogênio, ele vai ficar CH e vai acoplar por aqui na cadeia carbono principal, CH3. Qual é o nome desse radical, desse grupo substituinte, dessa ramificação? Bom, ele tem 3 carbonos e veio do butano. Então esse camarada também chama but, ele é um radical, termina com il. Para diferir lá do de cima, eu não posso usar o iso aqui dentro. Porque se eu tampar aqui esse carbono, eu não tenho duas bandas iguais. Mas o que eu tenho aqui para poder diferenciar? Repara que aqui eu tenho o radical acoplando na cadeia principal por um carbono que é um carbono primário. Nesse de baixo, o carbono que vai acoplar a cadeia carbônica principal, que é esse daqui, ele é um carbono secundário. Ele está ligado a 1 e a 2 carbonos de forma direta, então ele é secundário. Então o nome desse radical vai ter a palavrinha sec com o hífenzinho na frente, sec-butil. Até agora nós já aprendemos metil, etil, propil, isopropil junto, tá? Butil e sec-butil. Vamos para o mais enjoado de todos. Nós estamos terminando sobre os principais. Paciência aí. Esse aqui é um hidrocarboneto ramificado. O nome dele, eu teria que pegar a cadeia carbônica principal, por exemplo, poderia ser essa ou essa de cá, vai estar tudo na mesma. Então seria aqui um propil, eu teria um metil, seria 2-metilpropil, tá? Ou simplesmente metilpropil, porque não tem outra opção dele ter uma ramificação, sempre teria que ser no carbono 2. Agora, se esse cara perder um hidrogênio, ele também gera um radical que costuma aparecer nos vestibulares. Só que, embora ele seja assim, ramificado, só tem duas opções dele perder hidrogênio. Ou ele perde esses hidrogênios aqui dos carbonos que estão nas pontas, que são os carbonos primários, ou ele perde desse de cá que está no meio. Então, se ele perder um dos hidrogênios da ponta, o radical fica assim, ó, CH3, CH, CH3, vou tirar desse de cá. Poderia ter tirado desse ou desse, mas escolhi desse aqui. Alguém tem que perder o hidrogênio, né? Eu escolhi esse. Tirei, e aí ele vai acoplar por aqui, tá? Qual que é o nome dele? Bom, nós não vamos chamar ele de metilpropil, tá? Que seria baseado no nome do hidrocarboneto. Nós vamos fazer o seguinte, olha aqui, ó. Se eu tampar essa linha que está aqui, meus carbonos ligados à cadeia principal, eu tenho aqui na ponta também 2CH3. Ou se você quiser entender, imagina o seguinte, tampa esse carbono aqui, ó. Ele fica parecendo com o isopropil, olha só, CH, CH, e duas bandas CH3 dos lados. Então, esse cara aqui, ele é o iso do butil, no caso de 4 carbonos. Então, o nome dele é isobutil. Talvez seja o mais difícil de ser identificado, mas fique tranquilo. Identificou um radical de 4 carbonos que está acoplado e ele é ramificado, a própria ramificação é ramificada, trata-se desse caso de cá. Porque o outro tem 4, ele não vai gerar ramificação ramificada, tá? Todas essas duas ramificações são normais, tá? Tranquilo? Esse camarada aqui, ele pode perder o hidrogênio deste carbono aqui do meio. Como que vai ficar? Vai ficar assim, ó, CH3, 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 e é por aqui ele vai estar acoplando uma cadeia carbônica principal. Dessa forma aqui, ele será chamado como? Bom, ele tem 4 carbonos, então ele é o butil. Como ele está acoplando pelo um carbono dele, que é um carbono terciário, repara que esse carbono aqui está ligado direto a 1, 2 e 3. A gente vai usar a terminação terc para terciário, a abreviação. E aí ele vai ser chamado de terc-hífenzinho butil. Então significa dizer que eu tenho 4 radicais, grupos substituintes ou ramificações de 4 carbonos. Eu tenho aqui, ó, o butil, que é o mais simples de todo. Eu tenho o sec-butil, tá? É o butil acoplado pelo segundo carbono. E eu tenho aqui os butis que são ramificados. Então eu tenho esse daqui, que é o isobutil, e tenho o terc-butil. Então eu tenho 4 radicais de 4 carbonos. Butil, sec-butil, isobutil e terc-butil. 4 carbonos. Beleza? Agora vamos caminhar para o desfecho.
Esse daqui chama-se benzeno, tá? É o nome desse hidrocarboneto, o benzeno. O benzeno, nós já sabemos que cada quina tem um carbono, existe duplas alternadas, cada carbono está fazendo 3 ligações, e a quarta ligação é um hidrogênio que existe em cada quina. Se esse benzeno aqui ele perder um dos hidrogênios que está nesses carbonos das quinas, ele vai ser chamado de fenil, tá? O nome dele não é benzil, é fenil. É estranho, mas é verdade, tá? E eu tenho que te alertar quanto a isso. Bom, mas esse cara pode vir a ser um radical? Pode. Quando nós tivermos exercício, nós vamos trabalhar com ele, tá? Olha aqui. O último. Se eu tiver o benzeno com CH3 acoplado, como que é o nome dele? Eu pus esse daqui porque ele também tem um costume de vez em quando aparecer. É menos, mas ele pode aparecer. Se ele perder o hidrogênio aqui, ele vai ficar dessa forma. Tá aqui o benzeno. O meu CH3 perdeu um, ficou CH2. Ele vai acoplar por aqui. Esse daqui é que chama-se benzil, tá? Então o benzil, na verdade, é o radical que tem o benzeno, mas ele é acoplado por um carbono externo ao ciclo, tá, do benzeno. Então eu te apresentei aqui as possibilidades de radicais. Vamos contar quantos são eles? Olha aqui, eu tenho o metil, eu tenho o etil, 2, eu tenho o propil, 3, e eu tenho o isopropil, 4. 4 radicais. Aqui eu tenho o butil, o sec-butil, o isobutil e o terc-butil. Então 4 com mais 4, 8 radicais. E eu tenho o fenil e o benzil. Então deu 10 radicais. Então, ou seja, nós vamos trabalhar prioritariamente com esses 10 radicais. Existem outros? Sim. Para o Enem, isso aqui está passando de bom, tá? Para a maioria dos vestibulares. Só se fosse um vestibular muito específico, onde cobra conteúdos a mais, tá? E tem que olhar o conteúdo programado daquele vestibular. Por exemplo, o ITA. O ITA tem costume de cobrar outras coisas a mais, tá? O perfil dele é diferente, é exceção, tá? Então, de forma geral, são esses grupos radicais, esses grupos substituintes que nós vamos trabalhar. Tranquilo? Fique com Deus, grande abraço, até mais.